Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Tati Garcia, eu estou aqui mais uma vez para fazer um bate-papo com um escritor maravilhoso e nesta noite nós teremos um convidado muito especial, o Flávio de Souza. Eu gostaria de dar boa noite a todos que estão chegando, gostaria muito que vocês nos contassem de onde vocês são, de qual cidade, o que vocês fazem, se são professores, professoras, bibliotecários, agentes de leitura, mediadores de leitura ou contadores de histórias, né? Que geralmente são as pessoas que nos acompanham, que são todos guerreiros aí pela luta, né, do incentivo à leitura. Estamos todos juntos nisso e é sempre uma grande alegria ter vocês aqui participando conosco. Já estou vendo aqui que o pessoal está entrando, a Gláucia Damião Monteiro Barbosa, boa noite, professora Milena Martins, professora em Curitiba, da Universidade Federal do Paraná. Gostaria de perguntar, Gláucia, de onde você é, fale ali para a gente, a cidade. Também temos mais pessoas entrando, Isabela Benício, a Isabela é do Rio de Janeiro, e o pessoal está chegando, né? E, enquanto isso, estamos aguardando aqui, o Flávio já está com a gente. Eu só quero falar mais um pouquinho para vocês, antes de convidar o Flávio, desses nossos encontros. Esses encontros com autores do projeto Trilhas Literárias têm o objetivo de promover o incentivo à leitura, como eu disse para vocês, a leitura e a literatura, promover os autores paranaenses e os autores nacionais que escrevem literatura infanto-juvenil, para que as pessoas possam conhecer um pouco mais desse trabalho. A literatura infanto-juvenil é muito importante, nós temos autores maravilhosos no Brasil, e no Paraná, especialmente em Curitiba, nós temos ótimos autores, ou que são daqui, ou que moram aqui, como é o caso do Flávio de Souza, que já mora aqui em Curitiba há muitos anos, apesar de ser de São Paulo. Então, hoje nós vamos ter um bate-papo muito bacana com ele. E aqui o pessoal está chegando, boa noite. Eu vou convidar o Flávio, então, para ficar aqui na tela com a gente. Olá. Oi, Flávio, boa noite. Eu já fiz isso várias vezes, mas eu continuo achando super esquisito. É muito estranho não ver as pessoas para quem a gente está conversando. E eu queria explicar que eu sou tímido, então mesmo não vendo vocês, assim, não vendo o público, né? As pessoas geralmente quando às vezes eu vou bastante em escola, né? Eu ia, né? Antes de começar essa loucura que a gente está pensando. E aí sempre quando ia começar eu ficava assim meio nervoso, mas tudo bem. Dá um frio na barriga. Que bom, o ator que ainda tem frio na barriga é porque Não, realmente mas isso, você ama a sabe arte, que né? isso é uma coisa que não acaba nunca. A maioria dos atores são muito tímidos. Mesmo aqueles que falam, as pessoas que são assim, parecem extrovertidas, na verdade é um papel que elas estão fazendo. A gente faz papel de ator. A Papel maioria que é não todo mundo precisa. tímido. Que maravilha. Então, mas eu acho que não vendo o público, Aham. às vezes fica mais difícil, né? Porque aí você não está vendo, eu agora, assim, que também não vejo o pessoal, mas eu vejo eles chegando, eu vejo o nome das pessoas chegando, É. né? Então também a gente fica preocupada, né, para fazer o melhor para vocês, porque ainda mais porque a gente não está vendo. Então, eu não consigo nem ver a carinha de vocês para saber se vocês estão gostando, não estão gostando. E, e é uma grande alegria, Flávio, ter você aqui no projeto Trilhas Literárias. Seja muito bem-vindo. Muito A gente obrigado. está super feliz que você aceitou o convite. A gente já tem aqui participando hoje a Elaine Bis, ela está aqui no chat, é uma das coordenadoras do nosso projeto, o Luiz Andreoli também. Então, o Certo. pessoal está aqui, né, te agradecendo. Temos aqui também pessoas do Paraná, pessoas de vários lugares do Brasil. Eu quero dar boa noite para o Legal. Dalton Kostoski, que trabalha na Biblioteca Pública de Ponta Grossa. Ele está sempre acompanhando o nosso trabalho. Que bacana. Natália Brito está dizendo que o Flávio é um excelente autor. Muito obrigado. Vamos ver quem mais aqui com a gente. A Fábio Leão é professora de Educação Infantil em São Paulo, na Zona Leste. Temos também o Kenny Santos, de Brasília, que está dando boa noite para a Nossa, gente. tanta gente. Sim,
A professora Rosália Guedes, de Brasília, também está aqui nos acompanhando. Bom, essa é a parte legal do que está acontecendo agora, né? Sim. Falar com um monte de gente do Brasil todo. Nossa, muito legal. Muito legal. A gente, quando começou o projeto, nós não imaginávamos, né, que nós teríamos tantas pessoas. Até quero contar para o pessoal que está chegando agora, que está aqui pela primeira vez. Algumas pessoas já estão acompanhando toda semana, né? Todas as quartas-feiras, às 20 horas, nós estamos aqui no nosso canal no Facebook, fazendo esses bate-papos com os autores. Mas tem gente que está chegando pela primeira vez, então eu só quero contar para vocês que esse projeto começou presencialmente. Nós nos encontrávamos uma vez por mês, num bosque muito lindo, que fica aqui em Pinhais, do ladinho de Curitiba, no Bosque Bourguignon, e por isso que o nosso projeto se chama Trilhas Literárias, porque nós ficávamos ali no bosque, tinha umas trilhas, a gente andava pelo bosque, contava história, fazia bate-papo com o escritor, tinha tapete, rede, puff, a gente ficava no meio do mato lá, lendo, contando histórias, e era muito bom, mas agora tá maravilhoso também, porque lá só tava a gente, né? Sim. Aqui de Curitiba, de Pinhais, e agora, Flávio, olha quanta gente que está aqui. Então, realmente, temos que ver o lado bom, né, dessa situação triste, tão ruim, que é o isolamento social. E é muito curioso isso, porque a gente poderia fazer essas coisas, já existiam essas ferramentas antes. Sim, isso que é o mais engraçado, né? Como acontecer isso para as pessoas se acostumarem, né, com essa ferramenta, né, que é tão útil, tão boa, né? Sim, é muito... E assim, não é tão agradável quanto presencialmente, mas é muito gostoso também, porque dá para participar, dá para fazer perguntas. Não, e de repente a gente vai estar falando com pessoas de lugares que ficam muito longe daqui. Muito longe. Vamos ver quem mais está de longe. Ou eu ir para essas pessoas, né? Muito bacana. Sim. Olha, a gente tem aqui também a Valéria Souza Matos, que é de São Paulo. Vamos ver se tem alguém de mais longe ainda, porque às vezes entra gente até de Rondônia, do Piauí. Olha, a professora Rosália de Brasília está desejando boa noite, uma ótima live para gente. Obrigado. O Kenny Santos, de Brasília, está dizendo: eu cresci assistindo Castelo Rá-Tim-Bum, tinha roupinhas temáticas. Que legal. E tá na nossa memória, no nosso coração, né? As novas gerações também gostam, pena que não tem oportunidade. Eu vou pegar uma coisa que eu queria... Desculpe. Pode pegar. Enquanto isso, eu vou dando boa noite aqui. Que dá para a gente fazer essas coisas, né? Que maravilha! Olha, enquanto o Flávio foi buscar, eu quero ver se está chegando mais gente aqui. Conforme vocês forem entrando, vocês vão dizendo para a gente de onde vocês são, tá? Enquanto o Flávio volta, deixa eu só... Tem uma coisa aqui, ó. Fala. Deixa eu chamar você aqui de volta. Pode. Você foi mostrar, tô curiosa. Aqui tem uma foto, tá dando para ver? Tá. Que tá tudo ao contrário. Então, é uma foto do time Perônio, não sei se todo mundo sabe que eu sou um desses dois. Vendo de bem de perto assim, dá para saber qual sou eu, né? Isso, tem mais de 100. Mostra a foto. Dois, essa é a prova de que eu não faço os dois. Esse que está do meu lado é o meu amigo, que é praticamente irmão, né? Que a gente já fez esse papel tantas vezes que a gente já virou meio irmão. Que é o Rick Streutner. E essa é uma foto autografada pelos dois, tá vendo? Ó, que já tem o autógrafo dos dois, né? E aí eu vou sortear essa foto. No final desse live, eu vou fazer uma pergunta e quem chegar mais perto da resposta, depois a gente pega não sei como que a gente vai fazer isso, vai. Sim, a gente pede o endereço. Para o endereço aí eu mando, tá bom? Mesmo para quem mora em Brasília, quem mora longe, tá bom? Nossa, que maravilha! E a gente tem uma ferramenta que vocês não sabem, que a gente sabe quem saiu. Então, quem saiu não vai participar. Só quem ficar até o final. Pode sair. Eu sei que às vezes a gente precisa ir no banheiro, fazer coisa, né? Durante a live a gente pode fazer isso, não fica tão feio, não tem problema. Eu não estou vendo vocês saindo, então não tem problema. Fiquem à vontade. Se sair e voltar, tudo bem, né? Olha, tá chegando mais gente. Chegou aqui agora o Gilberto Gondro, que é de São José dos Pinhais, outra cidade vizinha aqui de Curitiba.
Aham. Rodrigo Sobrinho de Curitiba, a Lucy Colim, querida, boa Ah, noite. Colim, esse nome não me é estranho. Ah, Será, né? quem Vou será? até pegar uma coisa aqui para mostrar, ó, Lucy Colim e Flávio de Souza juntos nesse livro. Fascinação, maravilhoso. Só para fazer Olá, uma Luci, tudo bem? propaganda. Eu sei que você não vai poder falar de volta, mas não tem problema. Um beijo. Não tem problema. O importante é que ela está aqui com a gente, né? A Kelly Giotti também está dando boa noite para a gente, acompanha sempre o nosso trabalho. Obrigada, Kelly. Bom, gente, vocês vão chegando. Josiane Bibas, escritora maravilhosa. Olha Ah, aqui, ela disse que não estava conseguindo olá, achar a Jo, gente. tudo bem? Obrigada, Jo, por você ter insistido. É que quando a gente entrou no comecinho, caiu a conexão e a gente teve que entrar de novo. Ainda bem que você insistiu e achou a gente aqui no Facebook. Tem essas coisas que a gente está aprendendo ainda, né? Todo mundo já sabe, né? Quem já assistiu live sabe que começa atrasado mesmo, que sempre dá problema, mas depois tem que insistir, porque uma hora acaba dando certo. Isso, depois engata. Sim. Então, olha, agora que já chegou todo mundo e o pessoal continua chegando, né? Quem vai entrando aí, vai avisando, tá? Dá boa noite, diz de onde é, que agora a gente já vai começar aqui a conversar e saber um pouco mais sobre o Flávio. Então, eu vou contar para vocês, olha, o Flávio de Souza é de São Paulo e ele vai fazer aniversário esse mês. Vou contar para vocês. Posso falar? O Flávio vai Então, fazer aniversário essa dia era a 13 de pergunta que setembro. eu ia usar para fazer o discurso, mas depois eu invento outra, não tem problema. Vai dar tempo de eu, enquanto isso, eu penso numa outra pergunta para fazer. Tá? Ai, Mas desculpa. sorteio, né? Então, estou pensando, mas tudo bem, pode falar, eu vou fazer. Gente, eu estou em pleno, como chama? Inferno astral. Por favor, vocês compreendam, tá? Se eu falar alguma besteira, se eu desmaiar, se acontecer alguma coisa, é porque eu estou no inferno astral. Ai, gente, estraguei a surpresa, viu? A gente não combinou. Ao vivo é assim mesmo. É. Então, vou falar mais coisas, então. Ai, tomara que eu não fale nada Fala. que você já tinha pensado em fazer surpresa. Olha, essas coisas que eu vou dizer agora, vocês já sabem, mas eu vou contar. O Flávio escreveu, nossa, muitos livros, mais de 50 livros, mais, né, entre infanto-juvenil, obra de teatro. Ele conta um pouco mais para a gente sobre isso depois. Ele também fez roteiro para a TV, né, de programas muito queridos para a gente, como O Mundo da Lua e O Castelo rá tim que está sempre no nosso coração. Das obras literárias, ele escreveu Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas, Príncipes e Princesas, Sapos e Lagartos. Tem também a adaptação da Megera Domada, do Shakespeare. Temos uma infinidade de obras. Depois vocês podem pesquisar mais no canal do Flávio, que eu vou pedir para ele deixar aqui o canal para vocês conhecerem. Ele também é ilustrador, ator, e é um multiartista, se você nos permite falar assim. Com certeza, eu sou diretor também. Eventualmente, eu sou diretor. De Olha teatro. só, diretor de teatro. Gente, é uma coisa que quanto mais você pesquisa, você fica surpresa, assim, você descobre que ele não para, né? E às vezes ainda com vários projetos ao mesmo tempo, né? Sim. E é por isso que eu dei esse título no nosso bate-papo, né? Senta que lá vem histórias, porque ia ser muita história mesmo para o Flávio contar, e ele tem 3 livros com esse título, não é? Não, isso Não. esse título, assim, é um livro que é sobre a minha carreira de escritor. Foi um livro que era de uma coleção sobre escritores, contando como viraram escritores, como continuaram a carreira. Essa era a minha próxima pergunta. Porque eu já era roteirista de cinema e de televisão também. E aí eu pus esse nome por causa de uma... Como chama? De uma
de um quadro, né? De um quadro que no programa tinha Rá-Tim-Bum, não Castelo Rá-Tim-Bum, Rá-Tim-Bum, que é aquele programa anterior, sempre tinha uma historinha. Todo o episódio tem uma historinha dividida em 4 pedaços, e sempre que ia entrar um pedaço da história, tinha uma animação e que terminava com um locutor falando: senta, que lá vem história. É por isso. Sim. Então eu falei, vamos aproveitar isso porque a gente vai ter muitas histórias hoje, né? Conhecer a história por trás das histórias, porque o Flávio, além dele atuar, né, como ator nos programas que ele criava o roteiro, né, ele estava por trás escrevendo isso. Então a gente vai querer saber como que era, como que você passou também dessa fase de roteirista para o livro, né, se considerar um autor infanto juvenil, todas essas coisas assim que são os bastidores, vamos dizer assim, do seu trabalho, a gente vai querer saber. Tá bom. E, inclusive, já vamos começar com uma pergunta que tem a colaboração da professora Milena Martins, da Universidade Federal do Paraná, e eu gostaria de contar para vocês que a professora Milena nos apoiou para fazer uma parceria com a pós-graduação em letras, para que os alunos pudessem participar, conhecer mais. A professora Milena sugeriu também pessoas para participar, e ela colabora, nos auxiliando para montar as perguntas. Então, nós temos vários colaboradores, né? Além da universidade, a gente tem o apoio da Prefeitura de Pinhais, da Biblioteca Pública do Paraná na divulgação. O projeto foi aprovado num edital público, que é o edital do Profice, que é o Programa de Fomento e Incentivo à Cultura do Estado do Paraná, que é realizado pela Secretaria de Comunicação e Cultura. E o edital foi aprovado já há alguns anos, e depois nós conseguimos um recurso com a COPEL, que faz um incentivo fiscal por meio do ICMS. Então, vejam quantas pessoas, quantas instituições colaborando para que a gente pudesse estar aqui hoje, né? Eu agradeço muito a todos vocês. E a pergunta é a seguinte, Flávio. Como eu disse, você é um artista multimídia, né? Já há algumas décadas. E você está ou esteve em livro, TV, YouTube, Facebook, é escritor, ator, tradutor, e você se desdobra e se multiplica em tantos canais e tantas funções para viver como artista, né? Certo. Você faz para viver como artista ou porque entende que esses papéis e esses suportes se complementam? Como é isso para você? Então, isso foi a segunda parte, uma decorrência da primeira, né? Porque a primeira, isso eu respondo muito, sempre quando eu falo com criança, agora eu estou encontrando eles desse jeito assim também, né? Sempre tem essa pergunta assim, o que te inspira? Qual que é a sua inspiração? Eles adoram essa palavra, muito engraçado. Sempre tem um que pergunta da inspiração, assim, parece que é uma coisa mágica, né? Uma fada que vem e sussurra uma coisa no meu ouvido. Eles devem, sei lá, deve ter criança que pensa que é assim, né? Na verdade, o que me inspira, sempre me inspirou, desde o começo da minha carreira de escritor, são aqueles papeizinhos que chegam na casa da gente, que a gente recebe todo mês, que é a conta de luz, a conta de água, a conta do gás, o condomínio, etc, etc. Com certeza, para você ser artista no Brasil, você precisa fazer muitas coisas. Se você faz uma coisa só, é complicado, né? Assim, quando eu comecei, a minha ideia era ser ator, era o que eu queria ser. Eu queria ser, inclusive, ator de cinema, só. Eu não pensava em ser ator de teatro. Mas aí eu entrei para um grupo de teatro, porque para mim era só o primeiro degrau para eu chegar a ser... A minha ideia era ser o novo James Bond. Isso, assim, nos anos 60, né? No final dos anos 60, começo dos anos 70, o Sean Connery já não estava mais tão jovem. Eu falei, bom, uma hora vão ter que trocar por outro, e por que não eu, né? E aí, no final, eu comecei a participar de um grupo de teatro para ser ator, mas aí eu acabei escrevendo peças junto com o meu grupo, aí comecei a escrever sozinho, e aí comecei a fazer outras coisas. Chegou uma hora que eu percebi que o escrever era a coisa que eu tinha mais facilidade. Não era o que eu mais queria fazer na vida, eu continuei tentando, fazendo força fazendo de tudo para conseguir ser ator também. Mas agora eu já esqueci por que eu estou perguntando. Eu tenho esse problema.
Vamos me fazer uma pergunta. Chega uma hora que eu me perco, eu não sei mais direito a pergunta, deixa eu ver aqui. Não, Então, aí eu comecei, assim, chegou uma hora, eu casei, aí tive meu primeiro filho, precisava ganhar mais dinheiro, entendeu? Porque teatro é uma coisa que pode dar certo e pode não dar certo. Às vezes você fica ensaiando uma peça 3 meses, aí estreia, pouca gente vai, e aí enquanto você está fazendo a próxima peça, não tem dinheiro para pagar o aluguel, todos esses papeizinhos que eu falei, os boletos, né? Então, como eu vi que eu tinha que fazer outra coisa na vida. E aí chegou, né, nesse momento eu já fazia algumas outras coisas. Eu, por exemplo, o primeiro trabalho, na verdade, profissional que eu tive foi de tradutor de histórias em quadrinhos. Eu traduzia história em quadrinhos para a editora Abril, e era assim, era Bolinha, Luluzinha, Pato Donald, Mickey, Pantera Cor-de-Rosa, muitos personagens. Inclusive, eu acho que foi uma coisa muito boa para mim, porque as palavras em inglês, a maioria das palavras são menores do que as palavras em português, né? Algumas, às vezes, não. Mas, por exemplo, cachorro, em inglês tem 3 letras, em português tem, sei lá, 8, né? E o balão não podia aumentar, tinha que ficar do mesmo tamanho. Então, eu tinha que falar as mesmas coisas com menos palavras. Então, era um exercício, assim, bem difícil. E às vezes eu tirava alguma coisa e reclamava, falava, olha, não pode, tem que ter tudo escrito, senão a história não fica direita, tinha que ser meio que fiel, entendeu? Ao texto original. Então foi um exercício muito bom. E aí eu fui, assim, eu aceitava qualquer proposta, entendeu? Então eu trabalhava de ator, eu comecei a escrever, principalmente de ator, eu fiz coisas assim, não vou me dizer humilhantes, umas coisas que eu preferia não ter feito, mas se bem que foi muito divertido. Por exemplo, uma vez eu fiz um comercial vestido de frango. Eu nem lembro mais qual era o produto, mas eu tinha uma roupa vestido todo de frango e a cabeça para fora, quer dizer, as pessoas viam minha cara. Não é que eu estava assim com o bico, entendeu? Dentro de uma roupa de frango, que aí tudo bem, né? A cara ficava para fora e a gente acho que cantava, sei lá, eram 3 frangos. E a gente, inclusive, demorou para fazer, então a gente foi almoçar no lugar, não levaram almoço no estúdio, a gente teve que sair e a gente foi vestido de frango, porque era uma roupa muito difícil de vestir. Então, por exemplo, eu fui aceitando qualquer coisa que falavam, existe a possibilidade de talvez ganhar dinheiro, eu já ia, falava, sim, eu quero, por favor. Então, para mim, fazer várias coisas ao mesmo tempo é a coisa mais normal do mundo. Eu acho que nossa, aconteceu pouquíssimas vezes na minha vida, se é que aconteceu, de eu ficar fazendo uma coisa só. Geralmente, porque eu também invento coisas para eu mesmo fazer, né? Eu também não me dou sossego, né? Então, mesmo quando às vezes eu só tenho uma proposta de trabalho, geralmente eu estou escrevendo uma coisa que eu mesmo inventei e fico insistindo para eu fazer. Então é isso. nossa, obrigada. Era bem isso mesmo que a gente queria saber. Mas olha, ninguém lembra desse comercial de frango, viu? Vamos bem. Eu não precisava nem ter tentado. Mas a gente, né, quando está trabalhando, também não pode negar trabalho, vamos dizer não, assim, né? com certeza, com certeza. Tudo é E na verdade, trabalho. é engraçado, né? Eu fiquei, um dos atores era meu amigo, o outro também a gente ficou colegas, né? A gente se divertiu muito com isso tudo. Não foi nada chato. Sim, isso é um trabalho, né? Lógico. Tanto escrever quanto ser ator, que eu imagino que realmente a gente faz e se diverte. Muito Sim. diferente de alguns outros trabalhos que você faz obrigado, ou porque alguém Eu fiz conseguiu o outras trabalho coisas para você. também. Umas coisas Tem até. Né? Uma das coisas que eu fiz, eu era assistente de arte, que é fazer tudo que é chato, que o diretor de arte não quer fazer, ele passa para o assistente. Então eu ficava fazendo traços, coisas, colando, agora, que era antes do computador, né? Então, os Sim. textos de revistas, por exemplo, tinha que cortar, vinha o texto numa folha, tinha que cortar e colar, assim, montar as páginas, entendeu? Essa é Nossa, uma das coisas que eu já fiz na minha vida, que era chatíssimo. Esse era chatíssimo mesmo. nossa. E depois dessa fase, né, de passar por tantas linguagens, né? Aham. Como que foi para você se tornar um escritor? Porque agora você
reconhecido como escritor. Muitas pessoas, quando vão te apresentar, já diz o escritor Flávio de Souza, né? A minha profissão, eu não hesito, eu falo, escritor. Sim. Não, mas na verdade, assim, da sua carreira, que você... Antes de ser diretor, por exemplo, eu já escrevia. Assim, na verdade, escrever profissionalmente, como eu falei, meu primeiro trabalho profissional foi traduzir histórias em quadrinhos, que era um trabalho de escrita, né? E Sim. Depois eu comecei a ganhar dinheiro. Eu naquela época, agora não é mais assim, mas assim, eles, para fazer comercial, eles faziam um monte de gente. Tinha umas empresas que chamavam pessoas, e eles tinham que chamar, sei lá, 50 pessoas, 60 pessoas para selecionar os atores, né? E tinha muito teste. Então, teve uma época que eu vivi um pouco do cachê que eles pagavam para teste, porque eles pagavam, era um bom cachê. Às vezes eu fazia, assim, 2 no mesmo dia. Mas o principal, o jeito que eu comecei a ganhar dinheiro foi escrevendo histórias para uma revista chamada Recreio, que não existe mais. E aí até tem uma pergunta, assim, não sei se tem essa pergunta ou não, mas assim, por que você começou a escrever para crianças? Porque sim, porque foi a oportunidade que eu tive, entendeu? Eu já estava escrevendo peças, principalmente para adultos, umas peças bem estranhas, inclusive. Na verdade, a primeira peça que eu escrevi foi uma peça infantil. Não sei por quê. Mas eu comecei a trabalhar escrevendo histórias infantis porque foi a oportunidade que eu tive, que era para essa revista Recreio. Eles compravam histórias, porque era uma revista semanal e cada semana tinha uma história nova, né? Então... Que saudade da revista Recreio. Isso entra também um pouco no que a gente estava conversando outro dia, né? Outro material de conteúdo para crianças que Sim. Não existe mais, né? Não existe mais. É como se não fosse importante. Sim. Eu até gostaria que você falasse um pouco disso, assim, também, né? Dessa produção, né? Produção de qualidade para a infância, para a adolescência também. Como que você vê isso hoje, né? Por que é que os meios não investem mais nisso? E se você acha que ainda é possível voltar, a gente conseguiria ter novamente uma produção tanto de qualidade escrita, como uma revista Recreio, ou até mesmo programas como os que você já fez? Então, o programa de televisão eu acho difícil, porque não pode mais ter anúncio para criança, né? Não pode mais anunciar... na verdade, eu acho bom não poder anunciar chiclete, por exemplo, refrigerante. Sim. As crianças já gostam disso, não precisa ficar aparecendo toda hora. Não precisa pedir para elas comerem isso, Mas, né? por causa dessa proibição, as TVs abertas simplesmente pararam de fazer programas para criança, porque eles não têm mais tanto mercado, né? Não tem mais tanto anunciante querendo anunciar coisas para criança. Então, é como se não precisasse, como se não fosse útil, como se não fosse necessário. Tanto que quando eu estava... O último trabalho que eu tive em televisão, que eu fui contratado, eu trabalhava para o programa da Xuxa, que não é aquele programa que todo mundo assistiu, que é aquele que ela ficava lá de mini saia cantando e dançando, né? Que era muito bonito, muito interessante, mas nem precisava de uma pessoa como eu para escrever, né? Eu passei a escrever para ela quando ela começou a fazer um programa bem diferente, chamado Xuxa no Mundo da Imaginação, que foi um programa que ela começou a fazer para a Sasha, na verdade, que foi quando até ela brigou com aquela amiga dela, que era produtora, que não queria fazer um programa assim, ela queria continuar fazendo aquele, né? Que era só... na verdade, ela fazia cabeça para desenho animado, né? E vendendo produto o tempo todo. Tanto que nesse programa, que eu fui chamado para participar, ela não vendia produto nenhum, não tinha merchandising, que é o que dá muito dinheiro, né, para quem, principalmente, inclusive, para quem escreve, a pessoa que escreve, que insere os produtos nos enredos das histórias, é uma das pessoas que mais ganha, né? Depois da emissora, é a pessoa que mais ganha. Já me perdi de novo. Não tem problema. Sim. Aí esse programa se transformou
num programa chamado TV Xuxa. Não era o que ela queria fazer, mas meio que obrigaram ela a transformar, fazer um pouco de programa de auditório, também misturado com coisas de ficção, né? Uhum. E aí chegou uma hora que acabou o programa, simplesmente foi cancelado. E aí eu falei, bom, eu acho que vou escrever o programa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eu sempre quis participar, e eu não podia, porque o programa da Xuxa eu tinha que escrever muita coisa, eu era o redator final, então tudo que eu e as outras pessoas escreviam tinha que passar por mim, e eu sabia que tinha umas coisas lá que, para deixar do jeito que ela queria, eu tinha que mexer sempre um pouquinho, então eu ficava, não dava para fazer outra coisa além de fazer aquele programa. E aí, justamente a hora que eu falei, bom, não tem mais esse programa, já estou contratado, vou pedir para escrever o Sítio do Pica-Pau. E aí acabou também. Foi no mesmo ano que acabou. No mesmo, e no mesmo período que veio a lei proibindo a chance. E aí o Fabrício Mamberti, que era o diretor-geral do programa nesse último ano, ele já estava dirigindo nos 2 outros anos, mas nesse último ele era o diretor-geral. E aí ele me ofereceu para vários núcleos da Globo, falando, olha, esse cara é um dos caras que inventou o Castelo Rá-Tim-Bum, ele é roteirista, ele fez esse Mundo da Lua, ele criou o Mundo da Lua, ele fez isso, fez aquilo. Vocês não querem? Aproveita, né? O que o cara está aqui, né? Não, para quê, gente? Para que fazer programa infantil? Porque, na verdade, falando assim, não só de programas de televisão, mas filme, peça de teatro, tudo que eu fiz para criança é sempre assim, tinha uma coisa, a maioria das pessoas que falavam assim, o que você está fazendo? É peça infantil, tipo assim, meio com pena de mim, entendeu? Assim, você não consegue fazer peça normal, coitado, você está fazendo peça infantil, né? Que bom, que pena, então. Tomara que você consiga. Não, eles não falavam isso, mas a cara deles dizia. Tomara que você consiga fazer peças normais também, além de fazer para criança. E, na verdade, eu comecei a fazer para criança, não era porque era mais fácil, porque era muito mais difícil, na verdade. Eu comecei a fazer porque eu achava que era muito importante, entendeu? Eu já tinha filho e eu acho que você tem que formar público para tudo, inclusive para teatro, né? Inclusive para literatura, né? Depois melhorou, mas não muito. Na verdade, as condições para quem faz teatro infantil continuam sendo muito difícil, porque você faz os mesmos teatros que tem as peças adultas, que chamam assim. Então, como tinha teatro infantil, o teatro que não é infantil é adulto, né? Geralmente, você tem que aproveitar o espaço que a peça adulta deixa para quem vai fazer teatro infantil, entendeu? Às vezes, assim, o cenário é grande, então o espaço é pequeno. E, às vezes, a peça adulta fala, não, daqui para cá, a gente não quer que vocês usem. E geralmente tem que usar o que sobra de luz. Os poucos pontos que não estão sendo usados. Porque, às vezes, tem gente muito bacana. É claro que não é todo mundo que é assim, né? Mas, às vezes, você pode até, inclusive, usar a luz que eles estão alugando. Mas, geralmente, eles não querem que encoste na luz deles, porque depois, na hora que vai fazer a peça deles, a luz não vai estar pronta. E aí tem uma coisa assim que geralmente tem peça no fim de semana, tem peça, principalmente no domingo, geralmente é mais cedo, né? A primeira sessão ou a única sessão. Então tem pouco tempo entre o fim da peça infantil e o começo da peça normal, vamos dizer, a peça adulta, né? Geralmente a gente tem que sair correndo, entendeu? Quem faz teatro infantil tem que catar tudo correndo e levar para um lugar. E geralmente tem lugar pior para você guardar. Às vezes não tem nem onde guardar, você tem que levar embora tudo. E trazer de novo. Camarins, geralmente você não pode usar os camarins normais, você tem que ficar todo mundo amontoado num só. Então as condições, e fora o resto, né? Assim. É muito triste, né? Eles não valorizam que realmente a criança precisa de um material de qualidade. Aí, mas isso assim, eu vou até contar uma coisa esquisita. Uma vez eu chamei uma atriz para fazer uma peça infantil, e aí eu comecei a falar as coisas que eu queria inventar, não sei o quê. A gente sempre quer inventar um monte de coisa. Depois a gente vai cortando, chega na hora de estrear, já está tudo menor. Mas sempre o primeiro plano é uma coisa fabulosa. Ela falou, mas para que tudo isso? É só uma peça infantil.
Isso é uma própria atriz, entendeu? Então, você demitiu essa atriz e contratou outra, né? É uma pessoa que faz teatro infantil. Isso que é o mais louco de tudo. Mas eu assisti uma peça dela, era muito bacana tudo. Mas realmente era meio simples, assim, tudo meio simples, né? Então eu falei, nossa, que esquisito. Mas, inclusive, assim, tem muita peça muito legal sendo feita e as pessoas não vão ver. Às vezes eu dou um livro de presente para a pessoa, que eu tenho mania de dar presente, eu tenho síndrome de Papai Noel. Eu acho maravilhosa essa mania. Vou contar para todo mundo. Uma das coisas que ela pediu para fazer é escolher um livro meu, que eu gosto muito, e falar um pouco sobre ele e ler um pedacinho. Então, o que eu vou usar... Eu estou com dificuldade, porque é tudo ao contrário aqui. Peraí que eu vou deixar você sozinho na tela, que aí fica mais fácil para mostrar. Pode mostrar. Não, então, mas é que, na verdade, não sei por que eu comecei a mostrar esse livro. A gente começou a falar sobre isso porque eu te perguntei quando que foi esse momento que você começou a escrever para criança, né? Como escritor de literatura infanto-juvenil. E aí você falou que, na verdade, foi meio junto, porque a primeira coisa que você fez foi escrever para quadrinhos, que você estava adaptando os quadrinhos. E aí foi uma consequência, escrevendo peças e tal. Eu ia falar uma coisa, eu chegar numa conclusão, mas eu não sei qual é. Eu lembro. De repente você lembra. Inclusive, teve uma pergunta aqui que uma pessoa fez, que você já acabou respondendo. Olha, a Fabi Leão, ela disse o seguinte: mas você gosta de escrever histórias para crianças ou, como disse, foi uma opção de momento? Então, você já respondeu. Eu gosto. E que você gosta e você fez porque você considera importante, né? Você disse pra gente, não foi só assim, eu vou fazer porque apareceu, porque alguém me pediu. Depois... Que bom, você conseguiu. Obrigado. Como chama essa pessoa? Preciso agradecer. Fabi Leão. Então, por causa dela, eu lembrei. Às vezes eu dou um livro para uma pessoa de presente e a pessoa fala assim, obrigado. É de historinha, né? Tá bom. Com cara de assim, é claro que eu não vou ler isso, porque isso é para criança, por que você está me dando essa porcaria? E, na verdade, a maioria dos livros que eu escrevo para criança não é só para criança. Qualquer pessoa pode ler e se divertir, entendeu? Porque eu acho que tem um limite, assim, de coisas que você não pode falar para criança. É claro que tem muita coisa que você não pode falar, você tem que ser responsável. Tem coisas que... tem temas que são complicados, então é difícil. Mesmo assim, eu mesmo acho que você pode falar sobre qualquer coisa. Depende de como você fala. Então, às vezes, você não quer falar de um jeito especial, ou você quer falar de um jeito específico, e esse jeito específico não é próprio para criança, então não é para criança. Mas eu acho que qualquer coisa para criança, inclusive, assim, criança, ela só começa a ler a partir de uma certa idade. Então, alguém precisa ler. E, na verdade, eu comecei a pensar nisso porque quando eu fui fazer minha primeira peça infantil, na verdade, a primeira peça que foi montada, chamada Vida de Cachorro, eu lembrei das muitas vezes que eu tinha ido com meu primeiro filho, que quando estreou essa peça ele tinha 5, foi de 5 para 6 anos. E várias das peças que eu fui, eu achava chata. Para mim, não para ele, ele adorava. Inclusive, tinha uma que ele queria assistir todo fim de semana, e eu assisti, sei lá, pelo menos 10 vezes, porque era a que ele queria ver, e não tinha nada para os adultos que estão junto com as crianças, entendeu? Então, sempre que principalmente teatro, coisas que o adulto tem que ir junto com a criança, porque também tem coisas que uma hora a criança começa a ler, pode ler sozinha, né? Mas eu sempre penso que tem que escrever para o adulto que está perto, entendeu? E tem histórias como essa daqui, que depois eu vou falar, O Menino de Calça Curta, que é uma história que serve para criança, mas serve para adultos também, que fala sobre adultos também, entendeu? Não é uma coisa específica só para criança. Que maravilha! E é muito importante também você tocar nesse assunto, porque às vezes a criança gosta, porque é colorido, porque tem personagens fantasiados e tal, mas não quer dizer que ela não gostaria ou que ela não entendesse se o texto fosse mais profundo ou mais crítico, mais inteligente, né? E muitas vezes personagens caricatos, né, com aquelas vozinhas, assim, e não precisa disso para você fazer o teatro. Não, mas isso é uma coisa que existe muito pouco atualmente. A maioria das peças, as pessoas já sabem que não precisa fazer... Não precisa fazer o que... Melhorou muito, né? Isso parece teatro infantil, porque realmente, há muitos anos atrás, as primeiras peças que eu assisti como criança,
Eles achavam, as pessoas achavam que tinham que fazer, tipo, palhacinho, né? Sim. Antes de eu te fazer a próxima pergunta, eu vou É. ler aqui alguns comentários das pessoas que estão aqui com a gente, Tá bom. e dar boa noite também para algumas pessoas que chegaram depois. A Maria Tereza Albach está dando boa noite, está dizendo que gosta muito das lives. A Denise Mazzocco disse que é da geração que cresceu assistindo o Castelo e hoje ainda vejo para tentar estudar o roteiro de cada episódio. Que bacana, Denise! Isso é muito engraçado. Eu já conversei com pessoas. Uma vez eu dei uma oficina no começo do ano, em São Paulo, que era para escrever para criança, qualquer coisa, né? E aí tinha um cara que, inclusive, ele sempre sentava assim, ele chegava rápido, porque ele queria sentar do meu lado, assim, era tipo fã mesmo. E aí, volta e meia, tanta vez, antes de começar, depois, ou quando tinha intervalo, ele sempre dava um jeito assim, aquele episódio que acontece isso, 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 foi você que escreveu? E aí eu falo, tem uns que eu não sei se foi eu que escrevi ou não, foi há muito tempo atrás, entendeu? E tem coisas que vocês querem para televisão que passa pela mão de tanta gente que quando a pessoa assiste já tem coisas que são mudadas, entendeu? Não é exatamente como a gente escreve, né? Então, às vezes eu não sabia, mas é engraçado isso. Tem umas pessoas assim que têm episódios favoritos, né? Que assistiu muitas e muitas vezes, estudou. Muito bem. Sim, Fala. e essa diferença assim de escrever o livro não passa por tantas mãos, mas eu gostaria de saber se Sim. você já teve intervenção de um editor fazendo alguma crítica ou até mesmo pedindo para você mudar um enredo ou um desfecho, até por questão assim de como que eu vou dizer, desse politicamente correto, né, que hoje em dia Sim. se estabeleceu, e há alguns anos isso já, se você já sofreu algum tipo de censura, porque você escrevendo o livro, você tem essa, vamos dizer assim, essa opção maravilhosa de poder escrever e finalizar sem passar por tantas mãos, né? Mas já aconteceu com você isso? Então, com o livro aconteceu pouco. No começo, eu ficava assim, eu tinha uns problemas com os revisores, que, por exemplo, eles cismavam que o meu nome tinha que ser com acento. Teoricamente, Flávio tem acento, mas não existe Flavio. Então a pessoa sabe que está escrito Flávio ali, né? E eu fui registrado sem acento. Então, para mim, é esquisito ver o meu nome. Os primeiros 15 livros que saíram, meus, são livros que estavam com o meu nome com acento. E as pessoas tinham mania, assim, de achar que eu punha muito pronome pessoal. E eu gostava, eu não sou mais tanto assim, mas os primeiros livros que eu escrevi, eu gostava de escrever como se fala. Então eu contava a história como se eu estivesse contando a história. E a gente comete não erros, mas assim, a gente faz umas coisas que não é exatamente a gramática certa, que é a chamada linguagem coloquial, né? E eu queria fazer assim, por isso que tinha bastante pronome pessoal, e eu realmente, às vezes eu via que estava exagerado, tinha que cortar, etc. Mas tem uns primeiros livros meus que eu leio, eu fico até irritado, porque a pessoa insistiu que não era bom e que ia ser adotado pela escola e que os professores não iam gostar, blá, blá, blá. Aí chegava uma hora que eu falava, tá bom. E eu ia desistindo. Mas censura, assim, nunca senti. Às vezes tem limitação de número de páginas. Falar, o livro está muito grande, essa coleção tem um número X, então eu tive que cortar. Às vezes me ajuda. Tem vários casos que a pessoa que prepara, porque na verdade agora, antes eu acho que não era assim, que era só uma pessoa que revisava, né? Mas agora tem um tipo, na verdade é uma edição, mas geralmente é um preparador. Tem essa figura do editor mesmo, né? Que Eles finaliza. sugerem mudanças assim, às vezes pega metade de uma frase e vira ao contrário assim, e fica melhor. Muitas vezes eu aceitei, inclusive agradeci, que realmente ficou muito melhor escrito, ficou mais bonito, entendeu? De ler e mais fácil de ler. Porque às vezes você escreve achando que você está escrevendo uma coisa e na verdade é só na sua cabeça que está escrito o que você está pensando, entendeu? Porque na sua cabeça tem os pedaços que faltam, né?
Aí fala assim, olha, isso aqui não dá tempo para entender, é isso mesmo que você está querendo dizer? Ou é melhor plá, pá, 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 pá? Aí fala, não, é pá, 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 muito obrigado. Que Aconteceu o maravilha! contrário, muitas vezes eu agradeci a pessoa e ficou melhor. Muito bacana. E dentro dessa questão de linguagem, tem mais uma pergunta que é com Tá, a colaboração da professora Milena Martins. tá. Ela perguntou o seguinte: ao longo desses anos de produção, você tem se adaptado linguisticamente, culturalmente, a novas linguagens da infância ou não sente necessidade? Eu acho que não, eu acho que as crianças continuam falando do mesmo jeito. É, eu tento não usar muito gíria, sim, porque eu acho que fica datado, porque tem coisas que falavam há 20 anos atrás que não se fala mais. Às vezes sim, porque às vezes é uma história que se passa numa data tal, né? E aí de repente é legal. Tem um livro meu que é para adolescente, e eles falam bem assim como os adolescentes estavam falando naquela época. Eles nem falam tanto mais do jeito. E eu acho que eu escrevo a maioria dos meus livros tem uma linguagem próxima das crianças e dos adolescentes, porque eu tive 2 filhos. Quer dizer, eu ainda tenho, né? Mas Sim. o mais novo é 12 anos mais novo que o primeiro. Então, eu convivi com criança e com adolescente muito tempo, né? Quando um chegou aos 12 anos, o outro nasceu. Então, quando o outro estava com 20, o outro estava com 5 ainda, né? Ou 7. Então, e eu prestava atenção no jeito que eles falavam. Às vezes, especialmente quando estava escrevendo, eu ficava assim, eu via eles falando, eu prestava atenção eles conversando com os amigos. Às vezes eu perguntava coisas. Eu falo, se fala assim? Vocês falam assim? Aí fala, não, como você é bobo, é claro que a gente não fala assim, tinha umas coisas que eles me ensinavam, entendeu? Que sorte, né? Você viveu essa infância e essa adolescência É, por anos. sim, por muito Sorte a tempo, né? nossa, Porque foi para muita você diferença de foi idade. difícil. Começou tudo de novo. Inclusive, no Mundo da Lua, o terceiro episódio, que é quando eles descobrem que a mãe está grávida, vai começar tudo de novo, tinha acontecido isso na minha vida, porque a Mira, que era a minha mulher, quando começou a ser gravado o Mundo da Lua, a mãe não ia ficar grávida. E aí chegou no final do ano, isso começou, foi acho que outubro, novembro, e aí em dezembro teve final do ano, parou tudo, e aí a gente descobriu que ela estava grávida. Então E quando aí foi voltou, sugestão sua incluir isso no roteiro? aí eu falei, olha, eu acho que não vai dar para ela fazer, né? Aí as pessoas, alguém lá, eu não sei exatamente quem, mas alguém falou, não, isso é legal, fazer parte da história, né? Então tem super a ver com o que estava acontecendo comigo. Inclusive, para a Mira, foi difícil ela fazer o papel da mãe, porque tinha várias situações que eram baseadas no que acontecia na minha casa, entendeu? Porque meu filho tinha 12 anos, que era a idade do personagem, do Lucas Silva, né? Tanto que, inclusive, ele fez o papel de um primo. Não sei se vocês sabem disso. Não, não sabia. Na Lua, o Diego de Los Angeles, que é aquele primo da irmã rica da mãe, é o meu Sim, filho mais velho. A família que inteira participou, porque um estava na barriga, que aí o bebê que aparece no final, que nasce, é o Teodoro, que é meu filho mais novo, né? E o mais velho fazia papel. Inclusive, quando o Teodoro era pequeno, tinha 5, 6 anos, ele odiava quando ele via que estava passando no Mundo da Lua, ele falava, não, não, ele não queria assistir porque o pai dele fazia papel de tio, a mãe era casada com outro homem e o irmão dele fazia papel de primo. Então ele falava, tadinho, não, que tá isso? tudo errado. Errado, tira isso, não quero ver. É, bom, não sei Muito mais. bacana. De novo, Sim, é isso mesmo, respondeu a pergunta. tá Agora eu vou certo, te fazer uma outra pergunta, tá. que até eu vou colocar junto uma pergunta da Kelly, que está aqui com a gente. Olha, a Kelly diz o seguinte: ela é apaixonada pelo livro Chapeuzinho Adormecida no País das Maravilhas. Certo. Meus alunos amaram tanto que apresentamos como peça para a escola inteira. Que Que legal, legal. Kelly! Muito bacana. Bacana. E eu vou aproveitar esse comentário da Kelly para fazer uma pergunta para você, justamente sobre os recontos, que você Tá. tem várias obras, né?
com Sim. essa questão do reconto, que é uma prática super bacana, né? Que você faz uma adaptação, mas você está contando de novo aquela história. Muitas Aham. pessoas já sabem o final, então você tem. Você pode manter o final, ou você pode mudar aquele final. Apesar de ser um reconto, tem uma certa liberdade para o autor, né? E aí Sim. eu queria ver contigo Ah, se o que te motivou a trabalhar, né, com esse reconto, como nesses livros que a Kelly citou, ou ah, também na Anastácia e Bonifácia, né, que reconta a história da Cinderela, ah, Nove Chapeuzinhos, né, que também tem a ver com a história do eu, Chapeuzinho Vermelho, e é. depois também na série Que História é Essa? 1, 2 e 3, eu tenho algumas histórias também de recontos Estão de todas, na histórias, né, verdade. todas, né, Todas, é. que vem da oralidade, né? Aham, Como que foi isso, assim? E aí eu também queria te perguntar ah. se há versões de outros escritores de reconto que você gosta em especial, e se você se inspirou em algum reconto de um autor, assim, que realmente você gostava muito de ler aquelas histórias. Aham. Pode ser autor antigo, né? Sim, com E, certeza. É. né, autores antigos, mas também se tem alguma coisa que você não gosta, assim, que você fala assim, ah, não, isso aí não dá para recontar desse jeito, assim, tipo, tá, tem uma coisa que está com muita moralidade, ou está perdendo o fio da história, assim. Por que você quis recontar essas histórias? Tá. Então, eu vou começar contando para Kelly, que fez aquela pergunta, que esse livro, Chapeuzinho Adormecido no País das Maravilhas, antes de ser livro, ele era uma peça de teatro. É uma história que eu inventei para uma peça musical. Inclusive, eu estava trabalhando num musical chamado Cabaré, a primeira versão que teve no Brasil, e uma amiga minha que estava fazendo, e ela era coreógrafa também, uma das coreógrafas do musical. Ela pediu para escrever uma peça infantil para ela. E, inclusive, era uma peça que era bastante sapateada, porque ela tinha uma escola de sapateado, ela era obcecada com sapateado. Ela chama Kika Sampaio. Eu demorei muitos anos para descobrir o nome dela e agora eu estou até tentando lembrar, não lembro, porque para mim ela é a Kika, né? É, e eu inventei especialmente para ela essa peça. Então, era uma peça e na verdade, não, mas não foi a primeira vez que eu fiz isso de pegar conto de fada e escrever de outra maneira. Eu já tinha escrito o primeiro, eu estou tentando lembrar, sim, eu já tinha escrito inclusive o dois, quando eu escrevi essa peça para ela. O Que História é Essa? O Que História é Essa? Não sei se todo mundo sabe, acho que a maioria das pessoas, talvez quem está vendo, talvez não saiba. Então, são os contos de fada contados de um jeito, do ponto de vista de personagens secundários. Então, por exemplo, eu conto a história do João e Maria. Na verdade, não é a história do João e Maria, é a história de um passarinho que come os pedacinhos de pão que o João e Maria deixam no caminho. Então, é a história de um passarinho. E aí, no meio da história, o João e Maria passam jogando os pãozinhos e ele come. E aí continua a história do passarinho. Então, todas as histórias são assim: o personagem principal participa um pouquinho da história desse personagem. Entendeu? Por isso que chama Que História é Essa? Porque aí a pessoa lê e aí no final tem que adivinhar de que história aquele personagem faz parte, né? Porque quando o João e Maria aparece, por exemplo, eu não falo que é o João e Maria, eu falo, um menino e uma menina passaram jogando pedacinhos de pão e o passarinho comeu e tal. E eu tenho essa mania, não sei, já respondi essa pergunta várias vezes, e às vezes eu dou uma resposta melhor, vamos ver se hoje eu vou conseguir dar uma resposta boa. Com certeza, e aí eu já vou falar de uma parte da sua pergunta, inclusive é o primeiro livro que eu li na minha vida, que é o Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato, que é um escritor bem antigo, que inclusive ele fez isso há praticamente 100 anos atrás, mais ou menos, porque o Reinações de Narizinho, antes de chamar Reinações de Narizinho, tinha um outro nome, e eram vários pedaços que ele foi juntando, e virou o Reinações de Narizinho. Então, não sei nem se em 1920 ele já não tinha escrito com um pedaço. Talvez não. Não sei. Tata não é exatamente meu forte. Mas é mais ou menos 100 anos atrás ele teve essa ideia.
E já nesse primeiro livro, ele já mistura personagens de história de contos de fada, de desenho animado, o Gato Félix, e até um personagem de filme, que era o Tom Mix, que era um homem, era um filme com pessoas, né? Misturar junto com o Sítio do Pica-Pau Amarelo, assim, sem ter problema nenhum para ele, né? Ele quis fazer isso e pronto, entendeu? E para mim ele é o meu mestre absoluto, assim, para mim eu li os livros dele muitas vezes, além de ser o primeiro livro, os primeiros que eu li, né? Porque depois eu quis ler todos os outros. Eu aprendi a escrever do jeito que eu escrevo com ele, entendeu? E muitas vezes, assim, quando eu fico pensando como que eu vou contar a história, às vezes eu leio de novo a história dele, mas também, uma vez, agora eu estou lembrando de uma coisa que eu falei uma vez, que também, quando eu era criança, eu assisti bastante televisão, como todas as crianças, né? Naquela época não tinha restrição, a pessoa podia assistir quanta televisão quisesse, não tinha assim, só 2 horas de televisão. Mas, na verdade, nem tinha. Mas tinha coisa boa para ver também, né, Flávio? Hoje em dia não tem na TV aberta. Oi? Hoje em dia não tem uma coisa boa para a criança ver na TV aberta, né? Também não, então. E o que tinha para assistir para criança eram programas que eram de desenhos animados. E os desenhos animados eram desenhos animados americanos, bem antigos. Que isso é que é legal. A música desses desenhos animados, assim, é tipo daquele jazz antigo, sabe? E eram sempre com orquestras, porque, na verdade, esses desenhos animados que passavam na televisão eram filmes curtos que eram feitos para passar no cinema, que tinha isso. Até, eu não sei até exatamente que década, eu acho que até o começo da década de 50, pelo menos nos Estados Unidos, passava várias coisas. A pessoa ia no cinema, ela não via só o filme, tinha um desenho animado, geralmente tinha um noticiário, às vezes tinha curta-metragem, e tinha esses desenhos animados que eram feitos especialmente para passar no cinema. E eram, então, desenhos muito bons, e vários desses desenhos, às vezes até procuro no YouTube, dá para achar vários desses desenhos. Aí tem uns até que eu lembro, porque repetia, porque não tinha tantos assim também, né? Inclusive tinha uns que eu ficava torcendo para passar, falar, tomara que hoje passe aquele, tomara que passe. E vários desses desenhos eram variações de contos de fada. Então tem coisas que às vezes você acha que você está tendo uma ideia, mas na verdade você está só lembrando de uma coisa que você assistiu quando era criança, né? Então tem vários desenhos tem 2 que eu já vi, inclusive, ultimamente, que são adaptações. Então provavelmente eu vi. E eu já tinha feito isso antes de eu começar a escrever O Que História é Essa, que foi o que começou essa história de recontar contos de fada de um jeito diferente. Eu já tinha escrito o programa Rá-Tim-Bum. E no Rá-Tim-Bum tinha essas historinhas, como eu estou falando, e várias dessas histórias que eu fiz eram adaptações de conto de fada. E eu contava de um jeito bem diferente, exatamente porque era uma linguagem diferente, né? Não era livro, né? Sim. Então eu já tinha feito isso, eu já tinha começado a brincar, entendeu? De contar a mesma história de um jeito diferente. E aí, você viu que isso funcionou no programa, né? Oi? No programa isso funcionava, as pessoas gostavam de ver essa história contada de outra forma. As pessoas mais gostam é uma história da Cinderela, que é uma cadeirante. E aí ela vai para o baile porque a fada faz ela andar. Ela consegue levantar da cadeira de rodas e vai para o baile e volta, aí depois ela precisa voltar para a cadeira de coisa. E aí, no final, agora eu não lembro o final, mas eu sei que, inclusive, isso já me convidaram para um congresso de coisas de cadeirantes tal, por causa desse roteiro, que as pessoas adoram, porque no final ela continua sendo cadeirante e o príncipe casa com ela. E ela vira princesa e é feliz para sempre, apesar de ser cadeirante, entendeu? É bem legal, né? Muito legal. Essa é a história que eu mais gosto, assim, dessa história. Mas eu fiz outras com essas coisas assim.
e não tem, pelo menos eu nunca li nenhuma história que eu não gostei. Eu acho que, inclusive, uma das coisas que eu falo, além de ter as histórias no Que História é Essa, eu falo sobre os escritores que escreveram, porque alguns contos de fada têm os autores, né? Como, por exemplo, o Sim, Pinóquio, todo mundo sabe que é o Carlo Collodi que escreveu, tem umas que o Hans Christian Andersen escreveu, a maioria não, é de tradição oral, e só pessoas como os irmãos Grimm colocaram no papel, mas eram histórias muito antigas, europeias, sei lá, às vezes de 400, 500 anos antes, né? Da Idade Média, assim, tem coisa que é antes da Idade Média até. Me perdi de novo. não tem problema. Enquanto você... Que não sei do que eu estou falando. Sim, Não, então, eu nunca li um livro, uma adaptação de conto de fada que eu não tenha gostado, porque uma das coisas que eu falo no Que História é Essa é que a pessoa pode contar qualquer história do jeito que ela quiser. Você pode mudar o meio, pode mudar o fim, pode mudar o começo. Se é uma história que se passa no lugar que tem florestas, pode acontecer no deserto, você pode fazer o que você quiser. Porque tem muita sim. gente que acha que, por causa dos desenhos do Walt Disney, que tem muita gente que só conhece essas histórias por causa dos desenhos do Walt Disney, eles acham que aquele é o jeito certo de contar, entendeu? Tem gente que eu já vi que fica brava porque mudou a A história. história da Branca de Neve não é assim, você não está contando aquela parte que acontece. Eu falei, escuta, o Walt Disney não inventou essa história da Branca de Neve. Essa é a Sim, versão dele, né? sim. E isso que é o Eu bacana, nunca que vi cada uma um pode versão que contar do seu não jeito, né? Desculpe, Isso fala. que é bacana, porque cada autor pode contar uma nova história do seu jeito. Com Mas é certeza. muito interessante isso que você disse, porque eu já ouvi vários comentários também de Uhum. pessoas, e às vezes até de professoras, ou, enfim, alguém da família que diz: ah, não, mas contou a história errada, porque no desenho, Não é no assim, disquinho, né? Porque também tinha os disquinhos do Walt Disney, né? Que a gente ouvia muito, aqueles Sim. disquinhos antigos. Então, É, inclusive, as versões bem antigas das histórias têm detalhes horrorosos que as pessoas não sim, sabem. Isso eu sei porque eu comprei um livro que é sobre contos de fada e tinha assim, falava das versões antigas, tal, e o que foi mudando, era uma amenizada quando foi virando história infantil. Por exemplo, na história da Cinderela, as irmãs más, que são irmãs de criação só, né? Elas são sim. castigadas, os passarinhos comem os olhos delas Nossa. para elas serem castigadas. E na hora que elas tentam colocar o pé no sapatinho de cristal, tem uma que corta os dedos do pé para ver se cabe, entendeu? É Sim, horroroso. aí Tem entra com aquele pé detalhes assim, ensanguentado no horríveis. sapato de Sim, cristal. a história da Branca de Neve também continua. E aí a madrasta continua perseguindo ela. A Bela Adormecida, os filhos da Bela Adormecida passam perigo, porque a bruxa vai atrás deles. Tem umas coisas bem assim esquisitas. Sim. Vamos deixar essa parte para as pessoas lerem. Quem Sim, quiser, gente, conhecer sim. os contos originais, eles são bem trágicos, né? Mas é Então, interessante a gente saber a origem disso tudo, né? é, E eu quero te perguntar mais uma coisa, ainda sobre essa questão de falar de histórias antigas, né? Essas histórias que você nos contou agora são as histórias da tradição oral. Mas sim. como que foi para você falar de personagens reais, como Ah, no livro que você escreveu, então, menino. do antes e depois, né? Que você se No antes e transformou depois. no antes e Então, o depois. livro. Eu estava fazendo. Eu fui convidado para escrever uma introdução para uma coleção de clássicos brasileiros. Eu acho que eram 20, sei lá, era um monte. E eu inventei lá um jeito todo cheio, um monte de coisa que acabou não sendo assim, né? Sim, Mas eu pesquisei bastante, né? Porque eu não queria falar besteira. E aí eu conheci a vida de escritores que eu não conhecia, inclusive escritores que eu não conhecia. E de outras pessoas envolvidas com a vida do escritor, que às vezes eram políticos, pessoas da época, né? sim.
E eu acabei conhecendo detalhes de escritores que eu já conhecia e de escritores que eu nem conhecia. E eu comecei a ver que tinha vários escritores, várias pessoas antigas do Brasil que tinham um acontecimento bem marcante na infância, uma coisa que mudava a vida deles, por isso que chama antes e depois, assim, que eu vi que Que até um bacana. ponto era uma coisa, e a partir daquele ponto a vida mudou completamente. Então, por exemplo, o Monteiro Lobato, que é uma das pessoas que tem nesse livro, ele queria ser pintor. Era o que ele queria fazer, ele não queria ser escritor. Como eu, queria ser ator, acabei virando escritor, né? O avô dele não deixou, porque o pai dele morreu. Primeiro, acho que a mãe morreu primeiro, depois morreu o pai, ou morreu o pai, depois morreu a mãe. É perto, assim, não muito tempo depois. E aí ele ficou morando com o avô, e aí ele queria estudar desenho, pintura, e o avô falou: não, senhor, você não vai ser isso, você não vai ser artista, tem que ser engenheiro, escritor. Oi, nós saímos do ar? Agora eu não sei se tem alguém me ouvindo ou não. Esse é o problema do live. Às vezes o live morre e a gente não percebe que ele está morto. Não sei se eu continuo falando ou não, mas eu acho que não. Eu acho que deu problema. Vamos ver o que a Tatiana vai fazer. Apareceu um comentário aqui da Nathalie Brito, ou Nathalie, não sei. Meus alunos amavam e eu também. Eu acho que ela está falando dos livros. Não sei bem do que ela está falando. Alguma coisa ela e os alunos amavam. Vamos ver o que vai acontecer. Esse aqui é o duro. Ao vivo não acontece isso, né? A gente não sai do ar. Tá, ok. Acho que foi só para mim que travou aqui. Pode. Então, eu estava falando do Monteiro Lobato. Então, e aí o avô dele falou: não, senhor, você não vai ser artista. Ih, você parou de novo, Tatiane. Mas eu vou continuar falando, porque eu não sei, agora eu estou achando que as pessoas estão continuando a me ouvir. Então, bom, qualquer coisa eu conto de novo essa história. Se falar, não, você está fora do ar. E aí eu fiquei sabendo que o Mário de Andrade também ele não pensava em ser escritor, ele era, na verdade, ele já era pianista, excelente pianista, e ele era concertista, assim, daqueles, tipo pianista mesmo, as do piano. E era o que ele ia ser, era o que ele queria ser, era o que ele achou que ele tinha nascido para isso, né? Ele tinha uma coisa muito forte com música, né? E aí, um dos irmãos dele morreu porque estava jogando futebol e aí deu uma bolada na cabeça dele e o menino simplesmente apagou e morreu. E ele ficou tão chocado que ele não conseguiu mais tocar piano. Deu um trauma, né? Uma coisa, um bloqueio. Ele não conseguiu mais ser pianista por causa disso. De tão chocado que ele ficou com a morte do irmão. E aí é por isso que ele acabou virando escritor profissional, porque ele deixou de ser pianista. A nossa. Que história é essa? Olha, a Nathalie Brito está explicando que história é essa. Ela e os alunos dela amaram. Que legal. Esse é um dos mais livros que mais vende. Você sabe que tem o Que História é Essa 2 e o Que História é Essa 3, né? No Que História é Essa 2 e 3 tem coisas que no primeiro não tem. Eu inventei uns outros jeitos de contar a história, recontar, na verdade, né? E agora não sei se eu estou falando com alguém ou não. Mas eu acho que sim, porque a Nathalie, ela
praticamente respondeu uma pergunta que eu fiz, né? Então, vamos fazer o seguinte, enquanto a Tatiane vê se ela volta ou não, se a gente está no ar ou não, para quem está aí, talvez me ouvindo, eu vou ler um livro desse, eu vou ler um pedaço. Ah, então, olha, eu continuo no ar. Eu estou vendo aqui a Nathalie me respondeu. Ela está falando do livro, que história é essa? Ela fez projetos com eles. Então, eu vou ler um pedaço desse livro, enquanto a gente vê o que acontece, tá bom? Se continua ou não a live. Eu vou ler um pedaço, que é um livro que é um pedaço que mais ou menos explica esse livro. Porque quem conta a história do menino de calça curta é um menino que não é de calça curta. Porque a história, esse assunto começa porque ele está olhando umas fotos antigas que tem na casa dele, e aí, ele não sabe que são fotos antigas, ele está olhando umas fotos, e aí ele vê uma foto que ele acha muito estranho, porque é ele, mas ele está usando uma roupa que ele não lembra de ter usado. Ele fala, que esquisito, essa roupa, eu acho que eu nunca vi essa roupa. E aí ele acaba descobrindo que é uma foto de um avô dele. Inclusive é o avô que ele mais gosta, que é mais próximo, que ele convive mais. E aí o avô dele está usando calça curta, porque para quem viveu no século XX, quem foi criança no século XX, na verdade, assim, não é bem assim, né? Quem foi criança até os anos 60 do século XX. Não existia bermuda, meninos não usavam bermuda nem short, usava calça curta, que era assim. Na verdade, usava short, sim, eu estou falando besteira. Não usava calça, porque quem usava calça é quem já estava ficando adulto, entendeu? A partir de uma certa idade, que agora eu não sei que idade seria essa, não se usava calça. Era que nem quando começava a escrever, escrevia a lápis. Depois que aprendia a escrever com caneta, porque a caneta era tinteiro. Era uma caneta que tinha que pôr tinta dentro dela, para você poder escrever. Não existia caneta esferográfica. Olha como eu sou antigo. E aí, assim, os meninos usavam calça curta, que era mais ou menos o comprimento de uma bermuda, mas era uma calça tipo assim, com cinto ou com suspensório. Inclusive, se usava bastante suspensório até quando eu era pequeno. Inclusive, a minha avó portuguesa, ela ficava desconsolada quando ela me encontrava, porque eu não estava usando suspensórios. E as minhas calças estavam a cair. Ela falava, menino que sem suspensório. Porque às vezes tinha cinto, mas geralmente não tinha mais. Minha calça que era com elástico, ou sem elástico, e ficava caindo mesmo. Eu tenho uma coisa assim, eu não sei, eu acho que a minha cintura é fina, sei lá, minha calça está sempre meio caindo mesmo. Mesmo quando eu estou com cinto. Eu teria que usar suspensório. Minha avó portuguesa, minha avó Teresa tinha razão. Eu devia usar suspensório. Não sei mais o que eu estou falando. Estou falando. Então, eu ia ler o começo, um pedaço da história. Então, eu vou ler. Tatiane, você está conosco? Voltei, gente. Então. Aí, eu não sabia que eu estava falando, não? Eu não conseguia ouvir nada. Que bom que vocês continuaram. Para mim, eu não estou com os comentários aqui. Tá bom? Eu não estou vendo. Agora o Dalton apareceu. Então, que bom. Voltou agora. Pode ficar feliz, porque ela está de volta. Ela está conosco novamente. Então, obrigada, Dalton. Vou explicar que é só ela que está vendo os comentários, tá bom? Que é ela para ver as perguntas, porque às vezes a pessoa, porque você viu que eu já me perco, se ficar aparecendo comentário, eu realmente vou acabar de me perder, não vou saber responder perguntas. Então, eu ia ler um pedaço da história. Ih, parou de novo? Não. Estou aqui, não, eu tô aqui. Então, é que a sua imagem às vezes dá uma paralisadinha, assim, parece que você desapareceu de novo. Eu ia ler um pedaço da história, porque eu vi que, como apareceram uns comentários aqui, que eu continuava no ar. Sim, você continuou, e eu ficava te ouvindo, só que eu não conseguia voltar. Começou a dar um problema, acho que na conexão. Eu acho que a pergunta ou não.
Acho que sim. Que aí eu vi que tinha vários brasileiros que, quando crianças, tiveram coisas que fizeram a vida deles mudar completamente, né? Então eu escolhi alguns que eu achava mais interessantes, e aí, sem querer, eu acabei escolhendo. Só tem uma das pessoas, que é a Maria Lenk, que é a última, que não está ligado à abolição da escravatura no Brasil. Todos os outros estão. E ela, na verdade, é uma pessoa que todos, assim, ou fora o Dom Pedro II, né, a maioria deles participaram ou falaram disso, né? E a Maria Lenk é uma pessoa que teve preconceito, né? Ela era uma atleta no começo do século, imagina. Teve coisas que foi assim, ela insistiu muito em ser nadadora. E foi uma nadadora, ela praticamente morreu dentro de uma piscina, né? Ela já tinha mais de 90 anos e ela começou a se sentir mal na piscina e morreu, na verdade, como ela gostaria de morrer, com certeza. Que ela ia nadar todo dia, ela nadou desde que ela começou, desde que ela aprendeu a nadar, ela nunca mais deixou de nadar todo dia, que era o que ela queria fazer na vida. Ela queria ser uma sereia, na verdade, né? E ela lutou contra muito preconceito. Então, é uma pessoa assim que realmente, como a maioria dos outros, né, foram pessoas que lutaram contra o preconceito. Que lindo, Flávio, muito bacana. Eu tinha Então, muita curiosidade de saber como você chegou nessa. Fala sobre o quê? É sobre abolição, porque a maioria são negros ou mestiços, ou pessoas que lutaram com isso, ou é uma pessoa como a Maria Lenk, que era filha de um imigrante alemão, que também sofreu preconceito por causa disso, e a vida toda lutou para várias coisas, foi por causa dela que acabou mudando no Brasil, né? Que bacana, muito legal. E é muito legal isso, as crianças, os jovens, né, terem isso, ter um exemplo de praticamente super-heróis verdadeiros, né? Com certeza, Porque com certeza. a gente tem alguns não muitos foram heróis, né? Da super-heróis, alguns mitologia grega. foram meio vítimas, né? Como o Lima Barreto, a vida dele foi muito Sim, difícil por causa eles disso. foram vítimas, mas assim, nesse modo como você os coloca na história, né? Eles são vencedores, apesar de Com todo o certeza. sofrimento, Não, ele porque eles escreveu sobre conseguiram isso. realizar. E ele foi um super escritor, apesar da vida dele ser tão difícil, né? A mãe dela era doente, o pai ficou doente, depois ele foi internado mais de uma vez em Sim, muito, muito difícil. isso. E, e foi um escritor que por muitos anos, né, ficou marginalizado no sentido Sim, até da própria a grande academia. mágoa dele é que ele não conseguiu ser eleito para a Academia Brasileira de Letras, né? Assim, várias vezes ele era candidato e não escolhiam porque ele era negro. Era um absurdo, né? Porque o pai da academia era o Machado de Assis, que era negro, né? Mas Sim, fora ele, não aceitavam. Simplesmente ele não muito conseguiu, difícil. porque inclusive era pobre, né? Tinha isso, acho que também, entendeu? O fato dele Também ser tinha isso. pobre e não ser tão conhecido, não ser tão, né? Ter... O preconceito é sempre complicado, né? E é um assunto um pouco falado, eu acho, até na literatura, é uma temática que nem todo mundo toca, né? Revela, a gente sabe que existe e fica num limbo, assim, um assunto que muita gente não quer falar. Então, eu acho esse livro maravilhoso, é uma oportunidade, né, para a gente conhecer esses personagens que, na verdade, são verdadeiros e, como eu Sim. digo, não são heróis nesse sentido da palavra herói, né? Mas é um exemplo, né, que a gente tem do que eles viveram. Muito interessantes, né? Eu escolhi eles, não só alguns que eu queria, não tinha, eu não conseguia achar assim uma coisa que fez a vida deles mudar. Então não tinha por que eles fazerem parte dessa turma. E alguns eu não tinha, por exemplo, Machado de Assis, ninguém sabe direito como foi a infância dele. Eles têm a versão que ele contou, entendeu?
Sim. Mas tem muita gente que acha que a versão que ele contou não é exatamente a verdade. E tem poucos, não tem muita coisa. Então, eu não tinha história direito para contar, né? Principalmente da infância. Depois, com certeza, todo mundo sabe, porque ele logo ficou famoso. Ele já era um gênio, então ele já as pessoas já conheciam ele, né? Sim, mas, então os personagens, assim, só para a gente encerrar esse bloco, então foi o Dom Pedro II, Luiz Gama, Chiquinha Gonzaga, o Lima Barreto, Monteiro Lobato, o Mário de Andrade e a Maria Lenk. Eles estão por ordem de nascimento, né? Muito bacana. Parabéns por essa obra, por todas as suas obras, né? Agora, Flávio, eu queria que você pensasse numa pergunta para o nosso público, para a gente fazer o sorteio da foto. Eu não sei, ia ser o meu aniversário, mas como você já falou que é setembro, aí já não sei. E aí eu pensei assim, então eu vou fazer o seguinte, pode ser até mais de uma foto. Todo mundo bom. Acertar, se mais de uma pessoa acertar o dia do meu aniversário, todo mundo já sabe que é em setembro, mas ninguém sabe o dia. Quer dizer, a Lucinha não pode participar, porque ela sabe. Não vale. O Lucinha está fora. Não sei se ela continua assistindo, mas ela não pode participar. Inclusive porque ela já tem uma foto. Eu acho que eu já dei para ela uma foto dessa. Então, quem acertar, ou pode ser mais de uma pessoa, e se ninguém acertar, quem chegar mais perto vai ganhar a foto autografada. Tá bom? Olha, a Josiane falou dia 9. Ela vai passar para mim, e aí quem acertar ou chegar mais perto, depois eu mando uma foto para você. Tá bom? Olha, o Kenny Santos... Para quem não sabe, quem chegou depois, é uma foto autografada do Tibi. Flávio, eu tô aqui, mas eu não tô te ouvindo. Eu apertei sem querer, desculpe. Vocês não viram essa parte? Então, para quem não viu, é uma foto autografada pelo Tíbio e pelo Perônio. Tá bom? Ótimo. Sem querer, eu apertei o botão. Ah, que bom. Eu achei que eu que estava te perdendo aqui de novo. Ou eu me perdendo. Eu não fui eu que mutei o Flávio, viu, gente? Foi ele que ficou mudo sozinho, não fui eu. Não, eu apertei sem querer. Eu vi que estava o microfoninho aqui. Erro meu. Tá bom. Olha, eu vou dizendo aqui para você as pessoas que chutaram, e daí a gente revela. Então tem aqui, olha, a Josiane falou dia 9, o Kenny Santos dia 13 de setembro, a Paula Oliveira dia 13, Rodrigo Sobrinho, não falou data, aí a Nathalie dia 18, Elaine Bis dia 26, o Dalton dia 20, a Milena dia 19, o Kenny ainda deu o ano, olha aqui, 13 de setembro de 1955. Tá, eu vou fingir que eu não sei, que você viu em algum livro. Porque para ver até o ano você exagerou. Mas tudo bem, eu vou fingir que eu não sei. E mais duas pessoas acertaram, né? Do dia 13 de setembro. Realmente. Sim. No Inferno Astral ainda tem quase 2 semanas de Inferno Astral. Mas aí acaba. Exatamente. Mas se você fica de bom humor assim no seu Inferno Astral, tá ótimo. A gente tá adorando as histórias. Bom, eu sou ator, né? Então tem que desconfiar um pouco. Eu estou fazendo um pouco de papel de Flávio de Souza. Inclusive, eu queria falar para vocês que vocês podem ficar sabendo muito mais sobre a minha vida, a minha carreira e os meus livros, principalmente, no meu canal de YouTube, que é Flávio de Souza Escritor. Inclusive, tem o próximo vídeo que vai sair vai ser exatamente sobre esse livro aqui. E tem vários outros, e além, mais para trás,
tem pedaços de livro meu, ou então alguns livros são menores, tem um livro inteiro lidos e ilustrados, mas ultimamente eu estou fazendo mais tipo YouTube, assim, que é esse personagem que eu faço de Flávio de Souza, é um Flávio de Souza que não é o real, na verdade eu não sou tão alegre assim o tempo todo, por dentro eu sou, assim, a maioria do tempo, mas para fora eu sou tímido, então eu fico assim, mais cool, mais calado. Mas tem esses vídeos que eu estou falando, cada um é sobre um livro meu. E aí eu acabo falando um pouco também da minha vida, o que tem relacionado com o livro, né? Cada livro, tá bom? E tem um livro que é um vídeo que é bacana, que é uma das perguntas que você ia fazer. Você apareceu de novo, sumido. Que eu respondo as minhas ideias sobre para que ler, que é um vídeo que fala para pessoas, inclusive para crianças, que isso está sendo mostrado em várias escolas. Eu achei legal, que tem gente que achou legal. Eu tentando convencer uma pessoa de que por que é legal ler. Nossa, Tá maravilhoso. no canal também. A gente pode repostar esse vídeo no nosso canal aqui do Facebook? Com certeza. Por favor, é um favor que você vai fazer para mim. Com certeza, pode sim. Que bom. Então, nós vamos fazer isso. Tá. E eu até gostaria de dizer, assim, que para a gente já ir partindo para as considerações finais, que você podia falar só uma dica dessa de por que ler. E aí a gente já vai se encaminhando para o final, porque tenho mais perguntas, gente, mas o nosso tempo já está, né, se esgotando. Então, acho que eu vou deixar aquelas outras perguntas para outro dia e vou pedir para você falar um pouquinho dessa de por que ler, né? E só contar, assim, rapidamente daquelas suas histórias de quando você ia nas escolas, ia nas bibliotecas, né? O Flávio, ele é muito tímido para falar, mas quando ele começa a falar, a criançada adora, como a gente está adorando aqui. E tem uma outra coisa que eu quero agradecer muito. Eu quero agradecer muito, Flávio. Viu, Flávio? Eu quero te agradecer muito porque você foi nos lugares. E eu sei que para você é difícil fazer viagens, andar de carro, de ônibus, né? Na verdade, eu prefiro ônibus do que carro. Eu mandei o Flávio para cada lugar que vocês não vão acreditar. Ele pegou um ônibus aqui, foi parar em cidades do interior do Paraná, e eu agradeço muito por você ter aceito isso, que foi na época que eu coordenava o projeto do Caravana Literária, e a gente convidava os autores, e o Flávio aceitou. Então, e ele foi para umas cidades que eram de difícil acesso, o ônibus ia pingando, pinga, sabe? Até chegar lá, mas ele foi. E valeu a pena numa dessas cidades, porque quando você chegou lá, conta o que fizeram para você. Não, eu me senti um aço de rock. Eu falei, gente, eu acho que tem uma outra pessoa atrás de mim, que é uma pessoa muito famosa. Aí eu olhei e falei, não, sou eu mesmo. Assim, era um auditório gigantesco, gigantesco não, era bem grande. Eu sou muito exagerado também. E quando eu entrei, assim, eles ficavam pulando de alegria e gritando, como se estivessem vendo, sei lá, o Roberto Carlos, eu não sei exatamente que cantor as pessoas gostam ultimamente. E era para me ver, e aí fez uma fila gigantesca para dar autógrafo, e tão bacana, assim, uma coisa muito maluca. Porque às vezes eu vou nos lugares, na verdade, assim, eu fui, né, nos lugares, que as pessoas nem sabiam direito quem era eu, o que eu estava fazendo lá, assim, ficavam umas pessoas assim meio entediadas. Daí eu começava a falar dos programas de televisão, que era um jeito da pessoa falar, bicho, eu fiz aquilo, tal. Aí as pessoas acabavam se interessando, né? Mas naquele lugar, não, eram pessoas assim, eles queriam autógrafo no livro, e depois eles queriam que eu autografasse a camiseta, um queria que eu autografasse a cara. Foi uma coisa muito engraçada. Isso aconteceu bastante também, né? Sempre tem umas coisas de criança que falam, não, ó, depois eu vou apanhar do seu pai, da sua mãe, não. Mas... E agora eu tô até me sentindo falta, porque eu não tô mais podendo viajar, né? É verdade. Esse ato falho. Na verdade, eu não sei falar assim, aquele raciocínio que eu falo lá no vídeo, para que ler,
Eu tive que gravar praticamente 37 vezes para eu conseguir falar aquilo daquele jeito. Eu não sei falar assim, de improviso, é uma coisa que eu não sei. Não precisa. Depois a gente A vai ver lá última no viagem que eu vídeo. fiz, eu fui numa cidade chamada Eldorado do Sul, pode ser? Ai, meu Deus, desculpe, pessoas de Eldorado do Sul, se alguém. Que eu fui o homenageado de uma feira de livro. Então, no primeiro dia, quando estava abrindo, teve uma coisa oficial, assim, estava o prefeito, o secretário de educação, muitas pessoas no palco, e aí chegou uma hora que eles achavam que eu ia fazer um discurso, agradecendo e abrindo aquele espetáculo, aquele evento, né? E eu não falei nada, eu falei, desculpe, eu não sei falar em público, e é uma coisa que eu não sei fazer. E aí eu descobri que tem uma pessoa que não consegue também, que é a Judi Dench. Não sei se você conhece essa atriz, uma atriz inglesa, maravilhosa. Então, você imagina que aquela pessoa que fez lá, ela fez todas as peças do Shakespeare, todas as peças do Ibsen, fez lá, ela faz teatro há mais de 60 anos, fez não sei quantos mil filmes, e se tem uma coisa que ela não sabe fazer é entrar no palco e falar, nem que seja assim, 3 frases. Ela não consegue. Aí eu falei, meu Deus, que bom, achei uma pessoa que tem esse problema também. Que tem esse problema. Eu vou trocar a pergunta, então, porque é uma coisa que eu quero muito saber, eu não posso deixar de perguntar. E a gente se compromete aqui. Vem lá no meu canal também, se inscrevam, pelo amor de Deus, porque quanto mais gente se inscreve, mais espalha, ele aparece nos outros lugares. Tá bom? Exatamente. Então, eu vou pedir só para. Então, a última coisa que você vai responder para nós é por que Shakespeare para criança? O quê? Por que Shakespeare para criança? Por que você começou a traduzir Shakespeare? Não, mas na verdade não é para criança, é para adolescentes. Para adolescentes. Tem histórias que tem o Sonho de uma Noite de Verão, que é uma coisa que adaptam para criança, mas tem que adaptar, porque a história não é própria para criança. Sim. Nada que o da Megera Domada você fez pensando nos adolescentes, né? Para adolescente, é um livro juvenil. E adaptado exatamente, que assim, é para ser um tipo de um portal para Shakespeare, entendeu? Que é para depois ler a peça como ela é mesmo. Não, eu não adapto demais, eu tento ser o mais fiel possível, mas assim, por causa de espaço, o número de páginas que o livro tem sempre que cortar, sempre, até parece que fiz 200, né? Mas eu já fiz 4, já fiz 3 além da Megera Domada, só uma, a Comédia dos Ecos, já foi editada, publicada. Tem sempre que diminuir, e eu tento fazer de um jeito, uma linguagem mais fácil, porque ele escreveu há 400 anos atrás, né? Sim. Para quem morava na Inglaterra. Então tem muita coisa que é muito específica, tem muita coisa que é de mitologia grega que eu sempre tenho que pesquisar, porque tem muita coisa que eles falavam sobre isso, porque ele começou a escrever no Renascimento, né? Quando começou até imprensa, inclusive. Então as pessoas começaram a ler coisas de outros lugares do mundo, então estava na moda ler sobre mitologia grega. Então tem coisas que ele cita nas peças que as pessoas sabiam do que ele estava falando, e agora a gente não sabe, porque a gente não estuda a mitologia grega, sim. Claro que muita gente estuda, mas a gente sabe, assim, os deuses principais, as histórias principais, né? Então eu dou uma facilitada. Uhum. Mas não é para adolescente. É para adolescentes. Ótimo. Nossa, então... Não tem nada ofensivo. É só as crianças não vão entender do que aqueles personagens estão falando, entendeu? Sim. Só isso. Não, é uma temática que não faz parte daquele universo delas, né? E já dos adolescentes tem muito a ver, né? Tem até coisas engraçadas que eu tento tornar a peça mais engraçada para quem mora no Brasil, na época que a gente está vivendo, que é exatamente para ser um incentivo para a pessoa ler até o fim, né? Para continuar lendo. Sim. A criança pode até achar engraçado, não é uma coisa que assim, não leia isso, porque não tem palavrão, não tem nada de sexo, entendeu? Nada explícito, né? Que na verdade tem umas brincadeiras que exatamente ele fazia, que a criança não vai entender do que está sendo falado. Sim. E os adultos vão, entendeu? Ótimo. Muito bacana, Flávio. Então, olha, eu só quero aqui te falar que o pessoal já está se despedindo. E a Josiane, a Jobibas, falou uma coisa ótima. Ela disse: você está falando em público, e bem. Mas eu não ótimo. Pessoal, entendeu? Geralmente, quando eu vou em escola, eu mostro umas fotos e a partir das fotos eu falo umas coisas.
Tá. Mas fazer discurso, assim, ele vai falar e vai fazer uma palestra. Eu falo, não, não me convide para Não, palestra. nem pensar, né? Olha, e a Gislaine Pires Scraba, ela tá perguntando qual é o endereço do canal. Ela pediu para você repetir de novo o endereço do seu canal. Flávio de Souza Escritor. Se você colocar lá no YouTube, no coisinho lá, agora eu acho que já vai direto. Tá bom? Flávio de Souza Escritor. Esse é o nome oficial. Mas se você Ótimo. quiser Flávio de Souza, provavelmente uma das coisas tem aí, dá para você entrar. Tá bom? Olha, vou só ler mais alguns comentários. A Tá bom. Elaine Bis disse o seguinte: Flávio, você é uma pessoa muito especial, muito querida e excelente em tudo que faz. Mais uma vez, obrigada por estar no Trilhas Literárias com a gente. Ah, tá bom. Eu que agradeço o convite. A Kátia Regina Lainete diz live deliciosa, o tempo passou voando. O Dalton Kossowski de Ponta Grossa falou que foi incrível. A Gislaine diz que você é sensacional. Que bom. E a Lucy Colim disse: Flávio, escritor extraordinário, pessoa sensacional, amigo maravilhoso. Leiam mais esse artista genial. Por favor, Concordo. olha, é o Tico Lindo que está falando, não sou eu, não, tá bom? A Lucy sabe o que diz. Sim, sim. A Nathalie Brito diz: você é incrível, suas obras são maravilhosas. A Fabi Leão disse que pena que está acabando. Você é uma pessoa com uma bagagem de experiências extraordinária, ela te dá parabéns. O que ele está dizendo? Vai embora não, Flávio, estou gostando muito. Ótimo bate-papo. Mas a gente tem que ir, a gente tem que ir embora. Então, a Milena Martins está dizendo que o canal é excelente. Pessoal, entra lá e se inscreva, por favor. E agora eu vou pedir, Flávio, para você fazer as suas considerações finais para se despedir do público. Tá bom, olha, eu agradeço muito a presença de vocês. Eu sei que todo mundo está fazendo muita coisa nessa época, né? Tem muito live, muito filme para assistir, muita coisa para ver, muito show, né? Inclusive no YouTube tem um monte de coisa que hoje eu fiquei de tarde, eu descobri um monte de coisa que eu guardo para assistir depois. Eu tenho uma lista que nem se a gente ficar no Covid durante 10 anos, eu vou conseguir assistir tudo que eu separei para assistir. Então eu agradeço a presença de vocês e a permanência, né? Porque às vezes a pessoa entra e fala, tá bom, e vai embora, né? Então eu agradeço a permanência de vocês. E é só isso. Aí agora já começou a ficar com o discurso, aí já fiquei sem graça, já não sei mais o que falar. Então, muito obrigado, Tatiana, pelo convite. Tá bom? Obrigada, Flávio. Boa noite. Eu que agradeço muito, agradeço muito. Eu queria só falar, pelo amor de Deus, gente, continue em casa. E se sair, usa máscara, porque começou a aumentar de novo o número de pessoas doentes e o número de pessoas morrendo. Da semana passada para essa semana aumentou, assim, muito. Continue em casa, mais um pouquinho só, vamos segurar. Sim, tá gente, bom? mais um pouquinho, por favor. Não acabou, infelizmente ainda não acabou. Não dá para ficar indo no bar, não dá para ficar se aglomerando, fazendo festa. Vamos esperar mais um pouco, tá bom? Muito bem, Flávio, obrigada. Obrigado. Muito bem mesmo. Obrigada. Fica aí só mais um pouquinho que eu vou me despedir aqui do pessoal e só fazer um pedido, um convite. Convidar vocês para quarta-feira que vem, aqui de novo no Facebook, às 20 horas, mais uma live de Trilhas Literárias com o autor Léo Cunha, poeta maravilhoso de Belo Horizonte. Ele vai estar aqui com a gente também, falando sobre o processo de escrita, falando sobre poesia para crianças, né? Então, vai ser muito bacana e eu aguardo vocês aqui, então, na próxima semana. Agradeço muito a todos que participaram, foi maravilhoso estar aqui com vocês e com o Flávio. Muito obrigada, Flávio, até a próxima. Obrigado. Beijo para você. Beijo para vocês também, gente. Tchau. Minha mãe... Sei, muito estranho esse negócio, é o contrário. Tchau. Isso, tchau.